Será que um ciclo de esteroides é o que vai fazer o indivíduo obeso emagrecer de forma definitiva? Dr. Gabriel Feitosa aqui, e hoje vamos destrinchar as potenciais aplicabilidades do uso de esteroides anabolizantes dentro do indivíduo com obesidade, tudo bem? Então eu peço para você, deixa teu curtir para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na sua vida e vou produzir mais para você, e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, tá bom? Vamos lá, gente, da onde é que veio essa dúvida, né? Essa dúvida veio de vários comentários de vários inscritos, selecionei um aqui bem interessante, porque o que acontece? Tem muitos indivíduos que são obesos ou estão ali com sobrepeso, assistem vídeos do canal e veem que o esteroide anabolizante tem o potencial, né, de aumentar a massa muscular e tem o potencial também lipolítico, de ajudar na perda de gordura. E aí eles têm a dúvida, será que se eu fizer um ciclo, né, dentro desse contexto de obesidade que eu tô, isso aqui vai me fazer emagrecer de forma definitiva? Bem, vamos lá. O que o cidadão aqui perguntou? Deca e Dura, né? Decanoato de androlona e durateston. Então, a gente tá falando de dois tipos de esteroide anabolizantes, né? A gente tá falando de decanoato de androlona, que é a nandrolona, princípio ativo, e durateston, que é um blend de testosterona. Então, a gente tá falando de testosterona com androlona. Para um obeso, né? Obeso mórbido, que é uma obesidade mais severa, né? Um grau de obesidade mais alto. Seria uma medida inteligente? E aí, gente, o que você acha? Você acha que é uma medida inteligente? Será que é uma possibilidade? E aí a gente precisa destrinchar algumas coisas relativas à obesidade e relativas ao uso de esteroide anabolizante, porque existe, logicamente, uma grande diferença entre reposição de testosterona e uso de esteroides suprafisiológicos, ou seja, dentro de um contexto onde a gente vai usar doses maiores para ter um resultado ali mais potente, digamos assim, tanto para perder gordura, quanto principalmente para ganhar massa muscular e força muscular. E aí a gente precisa entender algumas coisas relativas à obesidade. Sim, a obesidade causa várias alterações no seu organismo. Não é um negócio assim que, só tô ali esteticamente me sentindo mal. Não, isso daí é um dos fatores que a obesidade pode causar, né? Mas mesmo que o indivíduo não se sinta mal de forma estética, pela questão estética, existem fatores que vão influenciar na própria saúde desse indivíduo que o tecido adiposo em excesso vai causar. Então, assim, é uma questão de saúde pública tratar a obesidade. E a obesidade, quando não tratada, gera muitas consequências que são muito piores. Então, às vezes, é melhor, né, prevenir do que remediar. Então, assim, tô aqui com o indivíduo obeso, vamos tentar fazer com que ele emagreça. Vamos tratar logo de base, antes que ele tenha um problema mais severo. Tudo bem? E dentro do contexto de foco assim, hormonal, a gente precisa entender algumas coisas, tá? O tecido adiposo, gente, o que acontece? Ele gera o quê? Uma série de adipocinas, né? Ele promove algumas substâncias, ele estimula a liberação de algumas substâncias, como, por exemplo, substâncias inflamatórias, como TNF-alfa, olha aqui que eu estou apontando, interleucina 6, tudo bem? Ele aumenta também, né, com excesso em relação à própria alimentação, em relação ao próprio aumento do tecido adiposo, vai existir um aumento da leptina com a resistência à leptina, que é um hormônio ali relacionado com a saciedade, e o indivíduo obeso, né? Apesar dele ter muita leptina, ele continua sem ter aquele estímulo de saciedade, por quê? Justamente porque ele tem resistência a esse hormônio, tá bom? A gente também tem resistência à insulina, que também está relacionado, né, a diversos questões metabólicas desfavoráveis, eu estou tentando aqui deixar mais claro para você. E tem aumento de estradiol porque o excesso de tecido adiposo aumenta o quê? A proliferação ou a expressão de enzimas aromatase, tá bom? Que é a enzima que converte testosterona em estradiol. Então, assim, de forma mais simples, o que acontece? Sendo obeso, tendo muito tecido adiposo de forma excessiva, eu vou ter mais estradiol, vou ter mais leptina e vou ter mais citocinas inflamatórias. É isso. Isso daí vai fazer com que eu tenha o quê? Com que eu tenha uma interferência na minha produção natural de testosterona. É isso que você precisa saber, tá? Então eu vou ter menos testosterona justamente pelo excesso de adiposidade, por mecanismos diversos que a gente está falando aqui, tudo bem? É isso que você precisa entender. Então quer dizer, Gabriel, que o indivíduo obeso vai ter necessariamente deficiência de testosterona? Não. Ele tem chance, sim, de ter uma deficiência de testosterona, mais do que uma pessoa da mesma idade dele, eutrófica, tá bom? Porém, nem todo obeso tem. Então, a primeira coisa que você tem que entender no indivíduo obeso é se ele tem realmente uma deficiência de testosterona. Porque o que é que a gente sabe aqui? A gente sabe que o indivíduo com a testosterona baixa, quando ele repõe, independentemente dele ser obeso ou não, ele vai ter uma série de benefícios, logicamente, se essa reposição for feita por um médico que sabe o que está fazendo, tá? Significa que toda pessoa com deficiência de testosterona e obesidade precisa tratar com testosterona? Não necessariamente, como eu já falei. Existem vários vídeos aqui no canal que a gente fala sobre isso. Inclusive, se você é um médico ou profissional da saúde e quer aprender a tratar esse indivíduo com assertividade e segurança, te convido a conhecer o meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Gabriel, mas eu sou um paciente, eu quero saber
como é que eu faço para entender o que está acontecendo com o meu organismo e também para não pegar um médico charlatão que vai me enganar ou um médico que seja mal preparado para isso? Rapaz, tenho aqui o meu curso Cuidado Anabólico, tudo bem? Eu vou deixar os dois na descrição. É médico, tem curso para você. É paciente, tem curso para você. Então, assim, fica tranquilo. E tem muitos vídeos aqui no canal falando sobre isso. Então, eu não vou me desmiuçar nisso aqui. Eu falei aqui de forma geral. E aí, a gente vai entrar mais no tema aqui do vídeo. Beleza? Ó. Entendido, Gabriel, entendi. Então, assim, o indivíduo pode ter decência de testosterona, e se ele realmente repor a testosterona dentro do contexto adequado, beleza, né? Vai ficar tudo ok. Isso pode até ajudar o indivíduo a emagrecer, né? Vai dar mais massa muscular, pode ajudar no processo de lipólise, e pode ajudar também o indivíduo a ter mais energia e vigor para eventualmente fazer o quê? Mais dieta, fazer mais o quê? Treinamento, que é o que no longo prazo vai fazer aquele indivíduo não só perder peso, mas manter aquele peso perdido. Tudo bem? Beleza. Agora, Gabriel, se eu estou falando de usar doses altas de testosterona, por exemplo, no lugar de fazer uma deposteron a cada 2 semanas, eu vou fazer uma deposteron por semana, vou fazer uma durateston por semana, vou fazer 2 durateston, vou fazer um ciclo de DEC dura. E aí, o que é que acontece? Bem, aí a gente tem que ter algum cuidado. Por quê? Porque, gente, a própria obesidade, né, ela gera uma série de problemas. O que é que eu falei ali para você? Falei que tinha a questão de alteração do eixo hipotalâmico hipofisário, né, com redução de testosterona, tem um aumento da inflamação corporal, mas assim, dentro de um contexto onde a gente está falando de saúde cardiovascular, a gente tem que ter muito cuidado, porque o obeso, né, por estar obeso, ele tem um aumento do risco cardiovascular. Então ele tem um aumento da chance de ter o quê? Uma falha cardíaca, né, o coração não consegue mais bombear direito, doenças nas coronárias, arritmias das mais diversas, tudo bem? Isquemia, né? O indivíduo vai acabar tendo um infarto, ele tem muito mais chance de ter esses problemas por uma série de processos metabólicos desfavoráveis no organismo dele. E é o que a gente sempre fala aqui no canal, né? Que quando a gente está falando de reposição, a gente não está aumentando o risco cardiovascular. Então, mesmo que esse indivíduo reponha, isso daqui não vai ser uma coisa negativa. Por quê? Porque ele vai ajudar o indivíduo a emagrecer e ter mais saúde e qualidade de vida. Por quê? Repor testosterona de forma adequada não aumenta o risco cardiovascular. Porém, o que a gente sabe? Que o uso de esteroide anabolizante de forma suprafisiológica, em doses bem altas, em doses de ciclo, que é onde a galera usa principalmente ali para estética, para performance, aí sim a gente tem um prejuízo cardiovascular. E a gente tem isso por uma série de mecanismos onde a gente tem aqui embaixo. Aqui a gente está falando de obesidade e aumento do risco cardiovascular, aqui a gente está falando do uso suprafisiológico de esteroides. E é o que é que o uso suprafisiológico de testosterona e outros esteroides anabolizantes pode causar, gente? Pode aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, reduzir o colesterol bom. Isso daqui aumenta a chance de o indivíduo ter, por exemplo, um infarto. Aumenta o quê? O tamanho do coração, né, de forma patológica, então vai ser um coração hipertrofiado, grandão, e com redução das câmaras cardíacas e capacidade funcional daquele coração. Então, muitas vezes ele pode ter uma insuficiência cardíaca, dependendo do caso, pode ter uma insuficiência cardíaca mais ou menos severa, tudo bem? A gente pode ter aumento do estresse oxidativo, esse indivíduo vai ter um aumento do estresse oxidativo. Vai ter o quê? Aumento da coagulação, principalmente ali pelo aumento do hematócrito, tudo bem? A gente tem aumento dos triglicerídeos, mas assim, geralmente não é uma coisa muito vista, não. Ele bota aqui, mas de forma prática, se o cara faz dieta, não fica com triglicerídeo alto, não. O hematócrito é uma coisa que também pode aumentar, como eu já falei. Aumentar a pressão arterial e reduzir o quê? A questão vascular, no sentido de o vaso ele não consegue expandir de forma tão eficiente, ele vai ficar mais rígido. Isso aumenta o que? A chance de ter um ataque cardíaco, né? Dele ter, por exemplo, um processo embólico, por exemplo, ter uma insuficiência cardíaca. Então, assim, a gente está falando do indivíduo que é obeso, que já tem o risco cardiovascular alterado, aumentado. A gente vai torar o indivíduo com esteroides suprafisiológicos. Se a gente fizer, a gente aumenta o risco cardiovascular desse cara de forma absurda. Por isso que eu sempre reforço. Cara, a diferença do veneno do remédio é a dose. Então, reposição de testosterona no indivíduo obeso é possível? É, e pode ser muito boa. Até para a saúde dele, de forma global. Até para o risco cardiovascular dele, ele pode amenizar. Principalmente se ele vai ajudar ali a ele perder peso. Agora, se a gente for querer fazer um ciclo de esteroide nesse cara, vai dar ruim. A chance dele ter um problema maior é muito grande. Então, assim, Gabriel, eu sou um indivíduo obeso. A primeira coisa que eu tenho que pensar é fazer dieta e treinamento. Se houver necessidade, repor testosterona. E nem sempre é necessário. E, logicamente, se for o caso, usar medicamentos para o tratamento da obesidade. Aí, depois que esse indivíduo emagrece, às vezes o que é que pode acontecer? Ele emagrece, só que ele acaba perdendo muita massa muscular. Dependendo do caso, o uso terapêutico do esteroide anabolizante pode ser uma opção para fazer com que aquele indivíduo ganhe mais massa muscular. Agora, se ele for pensar em uso suprafisiológico, sempre o quê? Riscos, geralmente, bem expressivos, tudo bem? Beleza, Gabriel. Beleza, entendi, né? Você falou aí de Durateston, você falou aí de Deca.
Você poderia me dizer um pouco mais sobre esses esteroides anabolizantes? O que é que eu preciso saber? Cara, tem um vídeo completo sobre cada um deles aqui no canal. Vou deixar aqui pra você. Te espero lá e um grande abraço.